Você não chegou aqui por acaso. Se você sentiu um peso no peito, uma inquietação que não se explica, se a paz da sua casa anda rarefeita, acolha esta hora como uma porta aberta pelo céu. Hoje convidamos uma limpeza poderosa sobre o nosso lar. Uma limpeza que começa no espírito e alcança cada canto da nossa casa. Prepare seu coração. Respire fundo. Se puder, afaste distrações e concentre-se. Se esta palavra toca sua alma, escreva agora nos comentários: São Miguel, limpa os meus caminhos e protege a minha casa. Isso é um sinal de fé. Isso permite que a nossa oração encontre ressonância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos colocamos sob a autoridade de Jesus Cristo. Reconhecemos que todo o poder dos céus vem de Deus. Pedimos, humildemente, a licença divina para convocar os servos celestiais. São Miguel Arcanjo, príncipe das hostes celestiais, venha desempenhar, por ordem de Deus, o ministério de defesa e limpeza sobre este lar e sobre cada casa que agora se une a nós em oração. Nós te damos permissão em nome de Jesus para entrar, discernir e remover tudo o que é contrário à vontade do Senhor. São Miguel, com tua espada de luz, tu que és mensageiro e guerreiro a serviço do Altíssimo, venha cortar os laços invisíveis que prendem esta família ao medo, à inveja, às palavras malditas e às armadilhas do inimigo. Não te pedimos poder próprio. Te pedimos em humildade que executes a vontade do Criador. Nós declaramos: toda a autoridade no céu e na terra pertence a Jesus. E é em nome dele que clamamos. Venha agora, defesa angelical, e execute o livramento que o nosso coração anseia. Abrimos a porta da nossa casa agora, não apenas a porta física, mas o limiar espiritual. Onde houver mínimo sinal de inveja plantado no limiar, que seja exposto à luz. Onde existirem maldições lançadas por palavras, que elas sejam desatadas e neutralizadas agora. Declaramos: que o limiar da nossa casa seja um filtro de luz. Ninguém que entre traga consigo trevas espirituais que não tenham sido desconstruídas pela luz de Cristo. Diz comigo: eu recebo proteção. Eu declaro que a nossa entrada é guardada pela luz de Deus. Repita com fé. Sinta a autoridade dessa palavra entrando com você. Nós pedimos a São Miguel que coloque um escudo sobre a soleira, que cada passo que aqui se dê seja revestido por presença angélica. Onde houver portas quebradas por palavras duras, que sejam restauradas. Onde houver sementes de contenda no umbral, que sejam arrancadas pela raiz. Agora vamos à sala. A sala é onde a voz da casa costuma se manifestar. Conversas, televisão, eletrônicos, visitas. Pedimos que toda discórdia alojada nos móveis seja dissipada. Senhor Jesus, em teu nome declaramos reconciliação nas conversas que ferem. Pedimos cura para os silêncios que corroem o afeto. São Miguel, varre com tua espada de fogo todo ataque que vise dividir. Todo comentário maldoso que tenha entrado disfarçado de conselho. Onde existirem aparelhos que, sem que percebamos, foram portas para a inquietação. Televisão que mantém imagens que perturbam. Redes sociais que alimentam inveja. Nós pedimos discernimento. Não que a tecnologia em si seja má, mas que, onde for instrumento de ansiedade ou de comparação, seja purificada, alinhada à paz. Declaramos: esta sala é lugar de paz. Que a luz cubra o sofá, a mesa, os quadros. Que as vozes que ecoam aqui sejam temperadas pela graça. Diz comigo: minha casa é um lugar de paz. Nenhuma divisão permanecerá onde o Espírito de Deus habita. Sinta essas palavras como um selo. Nós confiamos que enquanto pronunciamos, algo já começa a mudar. Não estamos prometendo que tudo se resolverá sem ação, mas proclamamos que estamos colocando diante de Deus nossa casa e pedindo intervenção sobrenatural. Se houver feridas profundas entre pessoas da família, procurem também diálogo. Ajuda de aconselhamento pastoral ou profissional quando for preciso. A oração abre caminhos, e os caminhos se percorrem com passos concretos.
Seguimos para a cozinha. Coração da provisão. São Miguel, venha purificar as mesas onde se partilha o pão, os armários onde guardamos a provisão. A batalha espiritual muitas vezes ataca a fonte do sustento. Nós pedimos que essas estratégias sejam neutralizadas. Liberte, Senhor, a multiplicação que convém ao teu coração de amor. Proteja a despensa. Limpe a geladeira de qualquer atmosfera de escassez. Que a nossa mesa seja lugar de abastecimento e de generosidade. Não prometemos riqueza automática, mas declaramos rompimento de padrões de escassez. Em nome de Jesus, nós abençoamos nossos alimentos, contas, registros. São Miguel, corta com tua espada os laços que geram vazamentos financeiros invisíveis, palavras que disseram não vai dar, convicções herdadas de derrota. Nós declaramos abertura de entendimento, oportunidades de trabalho, caminhos que se alinhem com a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, reconhecemos. Se há questões legais, diga-se, processos ou dívidas complexas, busque orientação financeira e jurídica. A oração é um auxílio poderoso, mas a sabedoria humana e profissional também é lâmpada para os pés. Diz comigo: eu creio na provisão de Deus. Eu recebo proteção sobre a nossa mesa. Pronuncie em voz alta. Sinta uma brisa de alívio percorrendo a cozinha como se uma janela tivesse sido aberta no céu e uma luz morna tocasse os armários. Nós pedimos que as panelas, a geladeira, a pia, os cantos onde se guardam lembranças de racionamentos, sejam liberados do peso de falta. Agora passemos pelos corredores. Os corredores são caminhos internos, a circulação da casa. Onde há empecilhos, que a graça passe. Onde houver emboscadas do inimigo, que os anjos se posicionem como sentinelas. São Miguel, disponha anjos em cada encruzilhada desta casa, em cada corredor que segue para os quartos, para a cozinha, para a porta de saída. Corte as armadilhas espirituais. Que o fluxo de paz circule livremente. Diz comigo: tudo que afeta o fluxo de paz, eu desligo agora em nome de Jesus. Nós rompemos com pactos de silêncio que produzem medo, com hábitos que semeiam desconfiança. Clamamos por uma atmosfera de presença, onde os passos em direção ao futuro sejam livres. Vamos ao banheiro, lugar de renovação e intimidade. Pedimos a Deus restauração emocional sobre aquilo que nos toca de perto, a imagem que vemos no espelho, as palavras que ouvimos de nós mesmos nas noites de insônia. São Miguel, venha limpar todo o espelho onde se refletiu vergonha, onde se criou indignidade e comparação. Que o suor da angústia seja lavado com misericórdia. Declare comigo: eu aceito a cura para minha imagem. Eu recebo amor para o meu corpo e para o meu espírito. Se houver medicação em uso ou necessidade de acompanhamento médico, procure orientação profissional. A oração acompanha, não substitui. Onde houver lembranças que provocam náusea no coração, que a água da renovação as lave. Nós pedimos proteção sobre remédios, frascos, itens de cuidado, que não sejam objeto de manipulação espiritual ou de mal-entendidos, mas instrumentos sob a direção de Deus. Libertamos estes espaços de qualquer sombra que tenha se escondido atrás da cortina do banheiro. Agora vamos aos quartos, lugares sagrados de descanso e intimidade. Pedimos para que o sono verdadeiro seja restaurado. Senhor Jesus, nós te pedimos pela paz que excede todo entendimento sobre cada leito desta casa. São Miguel, posiciona teu escudo sobre as cabeceiras. Despeja teu perfume de paz onde houver vigília que não é de Deus. Declaramos: nenhum espírito de ansiedade permanecerá onde o Senhor ordena descanso. Se há casais que dormem separados pelo silêncio, nós pedimos reconciliação. Onde houver mágoa olhando para o lado do cobertor, que a luz penetre. Não prometemos solução sem esforço humano, mas declaramos abertura de diálogo e sensibilidade para o perdão quando este for possível e saudável. Para casos de violência doméstica ou risco, orientamos buscar ajuda imediata de serviços competentes. Isso é um cuidado que a oração não substitui.
Diz comigo: eu recebo descanso. A nossa noite é guardada. Sinta a firmeza desta palavra como um selo que protege o sono. Eu, junto com vocês, declaro que a cama não será lugar de opressão. Que o sussurro dos anjos seja o novo compasso da noite. Abriremos agora um momento para tocar algo simbólico. Se você desejar e se for seguro, toque com a mão um objeto representativo da casa. A maçaneta da porta, o encosto do sofá, a maçaneta do armário. Não é obrigatório. É um gesto de fé que ajuda a conectar corpo e espírito. Enquanto você toca, repita: em nome de Jesus, limpo, purifico, guardo. Sinta uma corrente de luz subindo pela palma da sua mão e descendo como uma rede protetora por toda a casa. À medida que caminhamos, pedimos ainda proteção especial sobre os guarda-roupas e pertences. As roupas carregam memórias. Algumas camisolas guardam momentos de alegria, outras, lembranças que precisam ser liberadas. São Miguel, com tua espada corta os cordões que prendem lembranças ruins às nossas vestes. Nós fazemos um gesto simbólico de entrega. Qualquer roupa que represente dor, que seja abençoada pela libertação, não mais carregando o peso do passado. Esse é um momento de limpeza interior manifestado externamente. Diz comigo: tudo que me prende ao passado, eu corto agora. Repita com firmeza: nós não pedimos que você jogue fora a história. Pedimos que você seja livre dela. Há memórias que precisam de tempo, outras que precisam de intervenção divina. Se existe necessidade de aconselhamento psicoterapêutico para processar traumas, procure ajuda profissional. Caminhar com fé e com terapia pode ser a combinação que Deus orienta. Agora olhemos para as janelas e a área externa. As janelas são olhos do lar. Onde houver olhares de inveja ou malícia voltados para dentro, que a cortina de Deus se feche sobre tal intenção. São Miguel coloca um escudo translúcido sobre cada vidro, que filtre o que entra e permita apenas o que edifica. Para a garagem e veículos, pedimos cobertura. Que os carros que saem e entram não sejam alvo de ciladas espirituais. Que documentos sejam preservados, que as chaves encontrem sempre o lugar certo. Que as viagens sejam acompanhadas por proteção. Nós declaramos: toda documentação e bens legais estão sob a supervisão do Senhor. Se há processos, pedimos sabedoria e intervenção divina. Ao mesmo tempo, encorajamos a busca de apoio legal quando necessário. A oração abre portas, mas os instrumentos humanos são os meios que aquele socorro pode utilizar. Diz comigo: os meus documentos estão seguros, meus caminhos são guardados. Permita que a declaração assente no seu peito como um consolo. Chegamos agora a falar de finanças e trabalho de forma específica, lembrando que não prometemos riquezas automáticas, mas clamamos por abertura e por livramento de ciladas. Senhor, abençoa o trabalho das mãos destes que oram. São Miguel, corta as entranhas de maldição financeira, os contratos que foram assinados sem inteligência, as parcerias que se tornaram fontes de perda. Declaramos que os caminhos de renda sejam abertos segundo a vontade de Deus. Paz no emprego, clareza nos acordos, proteção nas assinaturas. Se há documentos que foram extraviados, pedimos restauro e direção para localizar. Se há processos travados, clamo por discernimento e por portas legais que se abram. E lembramos: todos os passos devem ser acompanhados por sabedoria humana e por oração. Busque orientação contábil ou jurídica quando for o caso. A fé caminha junto com a prudência. Enquanto oramos por tudo isso, sentimos que o clima espiritual está mudando. Uma movimentação de anjos às vezes é sentida como calor no peito, como uma presença que nos envolve. Se você sentir algo assim, agradeça e permaneça firme. Não usemos essas sensações para afirmar promessas infundadas. Usemos como confirmação de que Deus nos escuta e que o seu agir pode incluir sinais de presença. Agora direcionamos a oração especificamente sobre a família, cônjuges, filhos, idosos. Pai, guarda os lares dos teus filhos.
Em nome de Jesus, cobrimos cada criança com teu manto. São Miguel, põe sentinelas ao redor das camas infantis, protege os caminhos da escola. Guarda as amizades, protege contra influências destrutivas que busquem roubar a alegria. E para os adolescentes que frequentemente enfrentam tempestades internas, nós pedimos discernimento e portas de diálogo abertas com pais e líderes que possam orientar. Para os casais, declaramos restauração onde houver fratura, que a comunicação se torne ponte e não muro. Para os idosos, pedimos cuidado digno, proteção contra fraquezas que os expõem e presença amorosa da família. Em todas essas coisas, pedimos intervenção divina, mas também empenho humano, diálogo, respeito, busca de apoio quando necessário. Diz comigo: minha família é guardada, a paz habita o nosso lar. Repita e sinta essa afirmação cair suave como unção. Enquanto seguimos neste trajeto de oração, lembramos que a limpeza espiritual também atinge memórias e palavras. Existem pronúncias que foram lançadas contra esta casa, frases de ódio, de desistência, palavras que declararam fracasso. Nós viemos hoje com a autoridade de Jesus para redigir novas palavras. São Miguel, traz a espada que corta palavras malignas, que aquelas sentenças sejam rasgadas, canceladas e substituídas por proclamações de vida. Agora juntos vamos declarar 3 coisas que colocam um novo selo sobre esta casa. Repita com convicção, em voz alta. 1. Em nome de Jesus, eu cancelo toda palavra que me diminuiu. 2. Eu recebo a proteção dos anjos enviados por Deus. 3. Eu declaro: a nossa casa é lugar de paz, provisão e comunhão. Ao pronunciar cada frase, imagine um selo de luz sendo fixado sobre o seu lar, como um carimbo celestial que guarda. Isso não é magia. É uma entrega consciente e uma afirmação de fé, subordinada sempre à vontade do Senhor. Quero lembrar, neste ponto, que ninguém aqui está sendo chamado a acusar ou apontar dedos. A oração que fazemos é para libertar, não para ferir. Não iremos nomear ou expor pessoas. Nossa oração corta os males e abre caminhos. Se houver conflitos com vizinhos ou terceiros, deixe a justiça nas mãos de Deus e busque soluções justas e legais, sem incitar retaliação. Sentimos agora que nos aproximamos de um ponto sensível: a cura de sono e a restauração do casamento. Antes de continuarmos, quero que todos que estiverem ouvindo repitam comigo em silêncio ou em voz baixa. Eu abro a porta do perdão e do diálogo. Eu renuncio à amargura. Se há feridas ainda abertas que exigem mais cuidado, não hesite em procurar aconselhamento de líderes espirituais ou profissionais que possam mediar o processo de reconciliação. A oração é o primeiro passo. O próximo passo envolve ação e, muitas vezes, orientação. Enquanto isso, São Miguel se coloca como auxiliar nessa jornada, não como objeto de nossa fé. Ele age por autorização divina e por ordem de Cristo. Nós reconhecemos isso e rendemos toda a glória a Jesus, que é a nossa rocha. Agora, antes de seguirmos explorando os quartos mais íntimos e de fazer um trabalho profundo nos guarda-roupas e nas lembranças, vamos fazer uma declaração coletiva. Cada membro desta casa que se identifica com essa oração, diga agora: eu recebo a limpeza poderosa de São Miguel. Eu permito a Deus agir. Pronuncie com fé. Enquanto muitos de vocês já sentiram uma mudança suave, outros podem não sentir nada imediato. E isso também é normal. A semente foi plantada. Há processos que levam tempo. Não desanime. A fidelidade em permanecer em oração, em buscar viver conforme a palavra de Deus, em praticar o bem no cotidiano, é o que abre espaço para o agir contínuo do Senhor. Estamos agora no meio do caminho deste percurso. A espada de São Miguel tem cortado laços. A luz tem sido derramada sobre as entradas. A sala e a cozinha foram tocadas. Ainda há passos a dar nos quartos, nos guarda-roupas, nas janelas, no quintal, na garagem,
nas finanças e em cada área que guarda uma pequena batalha. Mas antes de continuarmos, peço que você reafirme sua intenção de permanecer com a gente até onde puder acompanhar. Se esta oração estiver sendo resposta para o seu clamor, permaneça, entregue-se e continue em fé. Se precisar, anote o que ouviu agora. Volte a essa oração quando puder. Nós vamos seguir daqui a pouco para um trabalho mais profundo nos quartos e nos objetos pessoais. Vamos libertar histórias. Vamos desfazer nós que aprisionam sonhos. São Miguel seguirá conosco, sempre a serviço de Deus. E nós, em nome de Jesus, continuaremos a declarar que todo mal seja quebrado, que cada boa semente que merece brotar encontre solo fértil. Antes de seguir, quero lembrar uma vez mais, para questões que envolvem risco pessoal, violência, perseguição ou saúde mental grave, procure serviços especializados. A oração nos fortalece, mas o socorro humano e profissional é essencial. Não haja por conta própria em situações de perigo. Busque auxílio. Agora respire. Sinta a presença. Se você tocou algum objeto, perceba a gratidão surgindo no peito. Se não tocou, faça mentalmente o gesto. Nós vamos continuar este percurso profundo pelos quartos, pelos guarda-roupas, pelas janelas, pela garagem e concluir com o selamento e a abertura dos 7 caminhos. Há uma sequência espiritual que precisa ser respeitada. Limpeza, restauração, selamento. E cada etapa tem seu tempo. Enquanto nos preparamos para continuar, repita uma última vez comigo. Eu recebo, eu confio. Eu permito que Deus opere em minha casa. Declare com convicção. Nós estamos abrindo espaço para que o Cordeiro e seus anjos entrem e realizem aquilo que nós pedimos. E assim permanecemos firmes, aguardando o próximo sopro do Espírito que nos guiará para a continuação desta poderosa limpeza. Sinta ainda esse sopro que percorre a casa. Onde a primeira parte da limpeza abriu portas espirituais, agora aprofundamos o trabalho, onde os corações guardam seus mais íntimos segredos. Entraremos nos quartos mais reservados. Trabalharemos em cada peça que toca sua pele e cada lembrança que habita suas gavetas. Permaneça comigo. Permita que a presença de Deus e a ação de São Miguel continuem a varrer o que insiste em ficar. Comecemos pelos quartos de casal. Senhor, venha com a tua paz. Em nome de Jesus, pedimos que toda palavra maldita que tenha sido pronunciada entre estas paredes se desmanche agora. São Miguel, dirige tua espada de luz por cada dobra de lençol, por cada travesseiro que ouviu sussurros de dor. Cobre as cabeceiras com tua couraça. Onde houver ressentimento que fez crescer muralhas, que a misericórdia abra brechas. Onde houver silêncio que destrói, que a coragem para o diálogo nasça. Não substituímos o esforço humano, mas declaramos espaço para que o perdão e a reconciliação sejam possíveis. Diz comigo: eu abro a minha vida para a cura e para o perdão. Eu renuncio à amargura. Repita e deixe essas frases circularem no corpo. Deixe que a respiração acompanhe cada palavra, deixando que o coração sinta a autorização para soltar o que o aprisiona. Agora, ao redor das camas, pedimos uma bênção de proteção. Que nenhum espírito de perturbação encontre morada nas horas em que buscamos descanso. São Miguel, coloca sentinelas a cada pé do leito, que cada noite seja guardada. Declaramos que o sono será restaurado conforme a vontade de Deus. Confiamos ao Senhor a restauração das noites e pedimos sabedoria para agir quando houver necessidade de acompanhamento profissional em questões de insônia persistente. Vamos aos quartos das crianças. Pai, protege as camas pequenas, as mochilas e os brinquedos. São Miguel, cubra com uma muralha de luz os caminhos da escola, os trajetos do brincar. Retira de perto delas toda a influência que rouba a inocência. Declaramos que a infância seja preservada, que os olhos que observam sejam olhos de cuidado e não de dano. Para os pais, pedimos discernimento e presença. Para os líderes e professores, pedimos sabedoria. Em nome de Jesus,
Nós enviamos também oração por amizades saudáveis e guardiões espirituais, que inspirem os pequenos a viver com alegria. Diz comigo: as crianças da minha casa caminham sob a proteção de Deus. Repita com convicção, e imagine uma luz suave envolvendo cada um dos seus. Agora direcionamos a palavra aos guarda-roupas e aos armários pessoais. Estes espaços guardam mais do que roupas. Guardam histórias. São Miguel, passa tua espada cortante, não para destruir memórias, mas para libertar o que aprisiona. Onde houver peças associadas à dor, há lembranças que puxam o coração para baixo, que seja liberada a capacidade de seguir em frente. Onde houver vestes que representam vitória e alegria, que sejam sinal de gratidão. Diz comigo: eu corto os laços que me prendem, eu me abro para o novo. Se você quiser, faça um gesto simbólico agora. Respire profundamente e imagine as trancas sendo abertas. Se for seguro e cabível, organize com calma aquilo que lhe faz bem e separe com carinho o que necessita cuidado. E se houver necessidade de processar traumas, lembre-se de buscar ajuda profissional. O caminhar com fé muitas vezes precisa da prudência terapêutica. Chegamos às janelas e às cortinas. Essas janelas são como olhos voltados para o mundo. Pedimos agora que o escudo de Deus se estenda sobre todos os vidros e persianas. São Miguel, coloca teu manto translúcido sobre cada janela, que apenas o que edifica consiga penetrar. Onde houver olhares que trazem inveja, que esses olhares sejam filtrados pela misericórdia de Deus. Onde houver palavras que foram lançadas de longe para ferir, que elas se percam no vento. Simultaneamente, declaramos proteção para a frente externa da casa, quintal, varanda, garagem. Que a área externa, que muitas vezes é via de entrada de influências, seja cercada por uma atmosfera protetora. São Miguel, orienta teus anjos para que vigiem os acessos, que as chaves nunca se percam sem razão, e que cada veículo saia e volte sob cobertura divina. Para os motoristas desta casa, pedimos prudência e proteção nas estradas. Para as visitas, desejamos que entrem com bom propósito. Diz comigo: os meus caminhos externos são guardados. A minha casa tem proteção além das paredes. Sinta essa imagem de circunferência de luz envolvendo o seu lar. Agora vamos ao lugar onde muitas decisões acontecem. A área de trabalho, os documentos, a carteira, as contas. Senhor, abençoa o trabalho das mãos de cada um que sustenta este lar. Em nome de Jesus, nós quebramos padrões de estagnação e clamamos por clareza e portas que se abram conforme tua vontade. São Miguel, corta as amarras de contratos que foram feitos sem discernimento. Traz luz aos processos que estão parados. Toca aqueles que podem prover soluções legítimas. Ao mesmo tempo, orientamos a todos a buscar aconselhamento competente em questões legais e financeiras. A fé atua juntamente com a prudência humana. Diz comigo: eu recebo sabedoria para administrar. Eu abro espaço para oportunidades. Repita e visualize papéis sendo alinhados, contas sendo organizadas, caminhos se abrindo passo a passo. Se você tiver documentos extraviados, mentalize agora o local onde costumam ficar. Em nome de Jesus, declaramos direção para encontrá-los. Nós também lançamos pedido de justiça onde houver percalços legais, que autoridades e pessoas envolvidas sejam tocadas pela verdade e pela misericórdia. E para casos de processos complexos, procure orientação jurídica. A oração é um instrumento de alento e direção, mas a intervenção humana será o meio pelo qual muitas respostas práticas chegarão. Enquanto avançamos, é importante lembrar daqueles lares que testemunham vícios ou dependências. Senhor, alcança com tua graça aqueles que estão presos a hábitos que destroem vidas. São Miguel, organiza uma linha de defesa ao redor daqueles que lutam, que portas de ajuda se abram e que o suporte profissional seja encontrado. Para as famílias que sofrem, pedimos paciência e coragem. Para os que precisam de internamento ou acompanhamento especializado, orientamos a busca imediata a serviços adequados.
A oração sustenta, mas a recuperação envolve passos concretos. Diz comigo: eu liberto meu lar de correntes que prendem. Nós buscamos ajuda e apoio quando necessário. Reafirme essa verdade em seu coração. Agora, seguimos para uma etapa de purificação mais profunda. A neutralização de palavras lançadas, maldições, fofocas e inveja, que muitas vezes entram disfarçadas de comentários inocentes. Em nome de Jesus, pedimos que toda maldição, toda declaração contrária à vida desta casa seja cancelada. São Miguel, utiliza tua espada para rasgar documentos espirituais que foram escritos contra nós. Que toda obra feita na treva volte ao remetente. Diz comigo com força: eu cancelo toda palavra que me diminuiu. Eu anulo toda sentença de derrota. Repita essas frases e sinta a autoridade de Cristo agindo a favor do seu lar. Não é manipulação, é postura de fé. Declarar que você não aceita imposições contrárias à vida que Deus deseja para você. Agora, propomos uma sequência de decretos que vamos proferir juntos, um por vez, para que cada um assuma a posse espiritual da sua casa. Repita após mim com firmeza. 1. Em nome de Jesus, eu fecho as portas para a inveja. Eu abro as janelas para a proteção. 2. Em nome de Jesus, eu declaro paz nas conversas e nos relacionamentos deste lar. 3. Em nome de Jesus, eu recebo restauração nas áreas que estiverem quebradas. 4. Em nome de Jesus, eu ordeno prosperidade conforme a vontade de Deus. 5. Em nome de Jesus, eu selo esta casa contra influências que roubam alegria. Cada frase é um selo verbal de fé. Ao pronunciá-las, sinta como se um lacre de luz fosse colocado sobre portas e janelas, sobre gavetas e corações. Voltamos agora para os objetos de uso diário, para as pequenas coisas que, por vezes, guardam grande poder simbólico. Celulares, computadores, teclados, fotografias, presentes guardados em caixas. São Miguel, visita esses objetos com tua luz, que aquilo que foi usado para ferir seja orientado para o bem. Que o que foi instrumento de ansiedade seja convertido em ferramenta de comunhão e de crescimento. Pedimos a Deus sabedoria para ajustar o uso das tecnologias. Limites onde houver excesso, comunhão onde houver isolamento. Diz comigo: tecnologia usada com sabedoria edifica. Tecnologia usada em excesso será domada. Pronuncie com intenção, sabendo que você está assumindo responsabilidade espiritual e prática pelo ambiente da sua casa. Chegamos agora a um momento forte: o traçado do círculo de proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor desenhe em torno desta residência uma muralha invisível de luz. São Miguel, convoca anjos para instaurarem sentinelas em cada ponto cardinal. Norte, sul, leste e oeste. Que nenhum mal passe por essa barreira. Que toda tentativa de roubo espiritual se perca diante da presença de Deus. Enquanto você imagina esse círculo, coloque a mão sobre o peito e diga: meu lar está protegido pelo Senhor. Diz comigo: eu selo a minha casa com o sangue de Jesus e com a guarda dos anjos. Ao proferir isto, lembre-se, nós não adoramos criaturas. Reconhecemos os anjos como servos que executam a vontade de Deus. Toda honra e autoridade pertencem a Cristo. Agora declararemos com fé e humildade o rompimento de ciclos que mantêm prisioneiros em áreas essenciais. Dívidas que se reproduzem, enfermidades que se perpetuam, brigas que nunca cessam. Nós não prometemos um milagre automático, mas proclamamos que estamos posicionando esta casa para o agir de Deus. São Miguel, corta as correntes hereditárias, as repetições familiares de dor. Que tudo o que foi plantado para roubar vida volte a ser desfeito. Diz comigo: eu rompo com ciclos de derrota. Eu me posiciono para a vida. Repita e permita que essa palavra gere coragem para tomar decisões que acompanhem a fé. É momento de abrir os 7 caminhos profetizados, caminhos que simbolizam bênçãos essenciais que pedimos a Deus. Não como garantia automática,
mas como foco de intercessão e ação. Enquanto oramos, profetizamos. 1. Caminho da paz. Que as hostilidades caiam e que a serenidade cresça. 2. Caminho da saúde. Que o corpo e a mente sejam revestidos de força, segundo a vontade de Deus. 3. Caminho do amor. Que relacionamentos se restabeleçam em sinceridade e respeito. 4. Caminho da sabedoria. Que decisões sejam iluminadas e prudentes. 5. Caminho da provisão. Que o trabalho e os recursos se alinhem ao sustento digno. 6. Caminho da fé. Que a confiança em Deus se fortaleça, sustentando cada passo. Caminho da alegria. Que o lar tenha motivos para sorrir e celebrar a bondade do Senhor. Ao nomear cada caminho, coloque a mão sobre o local da casa que mais representa aquela área para você. A mesa para a provisão, o sofá para a alegria, a escrivaninha para a sabedoria. Declare: eu abro este caminho em nome de Jesus. Sinta que com cada proclamação, pequenas portas espirituais se abrem. Agora vamos selar. Em voz alta nós declaramos: que este lar esteja selado pela presença de Deus, que os anjos se mantenham em vigília, que a luz não permita a entrada de trevas. Repetimos: está firmado no céu. Está firmado em nome de Jesus. Ao pronunciar essas frases, mantenha a reverência e a humildade, sabendo que todo o poder vem do Senhor. Ainda restam algumas áreas para toque final. A restauração emocional da família, a reconexão entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Pai, que os laços afetivos sejam curados, que o diálogo regresse onde houve silêncio prolongado. São Miguel, mobiliza teus anjos para abrir canais de reconciliação. Para quem está ferido, damos espaço para a cura. Para quem está machucando, pedimos convicção para buscar mudança. E mais uma vez lembramos: em casos de abuso ou risco, procure imediatamente serviços competentes. A oração caminha com a proteção prática. Diz comigo: eu recebo restauração para o coração da minha família. Repita com intenção e permita que a esperança renove o seu olhar. Agora, em termos práticos, peço que cada um que esteja ouvindo escolha uma atitude concreta para acompanhar esta oração. Talvez seja um gesto de pedir perdão, talvez uma conversa programada, talvez a busca por aconselhamento profissional. Declare diante de Deus: minhas ações acompanharão minha fé. Essa aliança entre proclamação e prática é vital para que a bênção se manifeste de forma duradoura. São Miguel, antes de encerrarmos a ação, dê um último corte nas raízes do que insiste em voltar. Que toda herança de derrota seja substituída por legado de fé. Nós declaramos liberdade para as futuras gerações desta casa. Não mais repetirão padrões danosos. Em nome de Jesus, nós plantamos hoje sementes de transformação. Agora, vamos assumir posse. Em voz forte e serena, repita comigo as seguintes afirmações pessoais, assumindo-as como sua decisão de fé. 1. Eu recebo a limpeza poderosa de São Miguel. 2. Eu permito a Deus agir em minha casa e na minha família. 3. Eu renuncio a tudo que me aparta da paz e da prosperidade que desejo segundo a vontade de Deus. 4. Eu me comprometo a agir com sabedoria, buscar ajuda quando necessário, e a cultivar a comunhão em meu lar. Ao dizer cada frase, sinta como se um selo lhe fosse colocado no coração, uma marca de compromisso espiritual. Agora, invoquemos uma bênção final. Pai Celestial, estendemos as mãos e pedimos que Tu mesmo continues a habitar neste lar. Que a Tua presença seja mais notada do que qualquer ausência. Que o Teu nome seja lembrado nas refeições, nos caminhos, nas decisões. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por ouvir nossas vozes. São Miguel, continua guardando. Anjos, permanecei em vigília. Nós confiamos a Ti os futuros passos desta família. Antes do encerramento, reafirmo uma orientação. Para quaisquer situações sérias, risco de violência, problemas físicos ou psicológicos complexos,
Pressões legais graves. Busque imediatamente apoio profissional e serviços competentes. A oração fortalece, mas a intervenção humana salva vidas. Vamos concluir com uma declaração coletiva de posse. Em círculo espiritual, unidos em fé, digamos juntos: está feito. Está selado. Que a paz de Deus habite este lar. Repita, afirmando com a convicção que brota do seu íntimo. Fechamos agora com um momento de agradecimento. Agradeça interiormente por cada proteção recebida, por cada corte que foi feito, por cada vela de esperança acesa. Reconheça que São Miguel exerce serviço por ordem de Deus e que toda a glória é para Jesus Cristo. Se sentiu algo durante esta oração, alívio, calor no peito, lágrimas, silêncio, receba como consolo e confirmação de que Deus ouviu. Antes de nos despedirmos, uma última palavra prática. Mantenha esta rotina de proteção. Reze, sim, mas também faça ordenamentos na casa. Converse, procure apoio, organize documentos e cuide da saúde física e emocional daqueles que você ama. A limpeza espiritual é contínua quando a fé se une à ação. Se esta oração foi significativa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Permita que outras casas também recebam proteção. E se desejar continuar caminhando conosco, inscreva-se no canal para que possamos orar juntos em outras oportunidades. Que essas sejam as duas únicas ações que sugerimos agora. Compartilhe esta oração e inscreva-se para acompanhar futuras orações. Por fim, receba agora a bênção final. Que o Senhor te cubra com a sua paz. Que Jesus te fortaleça. Que o Espírito Santo te conduza em sabedoria. São Miguel, fica em guarda. Nós entregamos tudo nas mãos do Altíssimo. Assim declaramos: está feito, está selado. E que a graça do Senhor permaneça em sua casa. Amém.